Eu quero que você abra em dois livros, não estão muito longe um do outro. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Existe uma outra versão que diz, e aí já traduzindo, a palavra estribes, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Tá bom? Talvez assim dá para a gente entender um pouco melhor. E agora vamos lá para Jeremias capítulo 17. Do versículo 5 ao 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como o arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Amém? Então olha que interessante, nós temos dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Provérbios, Provérbios foi um livro escrito por quem, gente? Salomão, amém? Então o rei Salomão escreveu o livro de Provérbios, já na sua fase adulta, quando ele já tinha visto muitas coisas acontecendo, já tinha vivido bastante experiências, e com isso ele escreveu o livro de Provérbios, que é um livro extremamente prático e que nos ensina tanto, não é verdade? E no versículo 5 ele diz o quê? Para que a gente possa confiar no Senhor e não o quê? Se estribar, não se alicerçar, não ficar ali encostado no nosso entendimento. Por quê? Porque isso não é bom. Amém? Não te estribes no teu próprio entendimento. Todo mundo aqui conhece estribo, de cavalaria, quem já viu aí cavalo, ou já andou a cavalo, o estribo, é um objeto que é colocado ali junto à sela para você colocar o pé. E ele serve de quê? De apoio, não é verdade? Então, quando o rei Salomão está falando aqui, ele está usando algo que era muito comum naquela época, o estribo, a sela, era comum naquela época. Então, ele estava falando para as pessoas de uma forma para que elas pudessem entender bem. E ele falou, não se firme no seu próprio conhecimento. Amém? Por quê? Porque quando eu e você nos firmamos no nosso próprio entendimento, naquilo que a gente acha que a gente sabe, a gente vai se dar mal. Por isso ele fala, o interessante é você o quê? Confiar no seu Deus. Amém? E aí, eu quero que você comece a pensar nisso. De quantas vezes eu e você nos achamos tão inteligentes, e realmente somos, porque Deus nos deu isso. Amém? Deus nos deu inteligência. E eu fico de boca aberta quando eu vejo o quanto o homem é inteligente. Algumas coisas que eu vejo e eu fico assim, meu Deus, como que o homem foi capaz de criar isso? Um avião, por exemplo, é uma das coisas que mais me fascinam quando eu vejo, eu já tive a oportunidade de voar algumas vezes, e todas as vezes que o avião decola e eu estou lá no alto, eu fico conversando com Deus maravilhado. Eu falo, meu Deus, como que o Senhor deu inteligência para o homem para fazer um negócio desse? Que pesa toneladas, carrega toneladas de peso de gente, de bagagem, e está ali no ar, voando a tantos quilômetros de altura, geralmente 11, 12 quilômetros para cima de altura, a 700, 800 quilômetros por hora. É incrível, como que aquele negócio decola e depois como pousa também. Eu fico maravilhado. Então, assim, o homem nos deu o Deus nos deu uma grande inteligência, mas essa inteligência não pode ser aonde a gente vai se estribar, aonde a gente vai o quê? Se apoiar, porque o nosso apoio
né? Aonde a gente tem que estar firmado é em quem? É no Senhor. Não é assim que a palavra diz? O alicerce da minha vida e da sua vida é a palavra, é o Senhor Jesus. E é nela ou nele, né, que nós precisamos estar o quê? Firmados. Mas muitas vezes a gente se acha, né, por causa dessa inteligência que Deus nos deu, a gente acha que a gente consegue resolver as coisas, que a gente é bom nisso, né? Não, deixa comigo que eu resolvo isso tudo em 2 tempos. Deixa comigo que esse negócio aí, até que vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir resolver. E aí? Aí, quando você não consegue resolver, é o momento onde você entende Provérbios 3:5. E você fala, nossa, eu preciso de alguém que é mais inteligente que eu, que é mais habilidoso que eu, que é mais capaz que eu, para resolver tal coisa, porque eu não consigo. E aí a gente vai entender que quem pode fazer isso é quem? É o Senhor. Amém? Comigo foi assim, vocês já conhecem meu testemunho, eu já falei isso para vocês. Né? Quando eu fiquei com depressão, aos meus 21 anos de idade, né? E eu era muito estudioso, então eu era muito inteligente, né? E as pessoas, né, viam isso, e então era assim, era algo maravilhoso. E eu me achava o cara, até que eu não consegui resolver. Eu achava que eu conseguia resolver tudo. Mas sair daquela depressão, sair daquela doença, eu não consegui. Aí eu fui entender Provérbios, né, 3:5. Quando eu vi que eu não podia firmar na minha inteligência, no meu conhecimento. Por quê? Porque não ia adiantar nada. Não ia resolver nada. E aí eu precisava o quê? Começar a firmar a minha vida em alguém que poderia me curar, que poderia me salvar, que poderia resolver aquilo que eu não conseguiria. E foi o que aconteceu. Então eu entendi isso, eu não podia mais estar firmado na minha capacidade e na minha inteligência, eu precisava estar firmado no Senhor, que me deu capacidade e inteligência. É diferente, amém? E quando eu comecei a entender isso, meus irmãos, como isso é libertador. E aí eu quero que vocês entendam isso nessa noite, entender que o Senhor, Ele tem a capacidade para fazer, e a gente não tem, é muito maravilhoso. Porque você aprende a entregar nas mãos dele, você aprende a descansar nele, você aprende que ele é quem faz. Amém? E parece que é ruim isso. A princípio eu não gostei da ideia, porque eu pensei assim, gente, esse negócio de ser dependente é uma porcaria. Eu achava que eu era independente, que eu não precisava de ninguém. Então, no início você achar que você tem que depender de alguém, que você precisa de alguém, e que sem esse alguém você não pode fazer nada, é péssimo. Mas a partir do momento que você tem a compreensão exata disso, aí isso deixa de ser péssimo para ser maravilhoso, para ser libertador. Porque aí você não precisa mais ficar quebrando cabeça, você não precisa mais levar as coisas na força do seu braço, mas você vai levar tudo o quê? Na força daquele que é o Senhor da guerra, da sua batalha, o Senhor da sua vida, que é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Amém? Então eu quero que você comece a entender isso. E lá em Jeremias, 17, não é diferente. Ele fala o quê? Maldito o homem que confia no homem e faz o quê? Vocês lembram? E faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Olha que interessante. Quando eu faço da carne o meu braço, é a mesma coisa de eu me estribar em mim mesmo. Achar que eu sou o cara. Amém? O que acontece? Eu automaticamente me aparto do Senhor. É um evento atrás do outro. Se eu começo a colocar as coisas em cima de mim, eu sou o centro das coisas, eu posso as coisas por mim mesmo, pela força do meu braço, aí eu começo a me apartar do Senhor. Olha que interessante. Então eu e você precisamos entender isso. E esse texto, ele é muito mal compreendido. Eu já expliquei isso aqui para vocês, Porque tem gente que fala assim, maldito o homem que confia no outro homem, Querendo dizer o quê? Eu não posso confiar no Ferreira jamais. Porque se eu confiar, eu estou sendo um retardado. Maldito. Não é isso, gente. Não é isso. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Amém? Pensa comigo. Você acha que Deus não quer que você estabeleça relacionamentos de confiança?
Claro que sim. O relacionamento que Deus estabelece comigo e com você é de confiança. Ele aposta em nós, vamos dizer assim. Ele aposta todas as fichas em você. Ele acredita em você, ele acredita em mim, no nosso potencial, naquilo que a gente pode fazer. E Deus, ele sempre vai estabelecer um relacionamento de quê? De confiança. E Ele quer que nós desenvolvamos relacionamentos de confiança. Então eu preciso confiar em você e você precisa confiar em mim. Tudo bem que você pode errar, eu posso errar? Claro que pode. Estamos sujeitos a isso, não é mesmo? Mas precisamos estabelecer. Então eu preciso confiar em você. Imagina se o meu relacionamento com você é de desconfiança. A gente não vai ser amigo nunca. Sim ou não, gente? Então, essa é uma prova de que esse texto aqui é muito mal interpretado, quando fala que eu sou maldito por confiar em vocês, e vice-versa. Eu sou maldito quando eu confio aqui, ó, no meu muque, em mim mesmo, achando que eu sou bom. Aí sim eu sou maldito. Por quê? Porque eu começo a me afastar de Deus e achar que eu posso sem ter dependência dEle. Você pode todas as coisas, mas na força dEle. Sozinho não. Vocês estão entendendo? Então, não faça as coisas da sua cabeça, em nome de Jesus. Sempre que você for fazer algo, busque orientação. Todas as suas atitudes, busque orientação de Deus. Por quê? Porque é Ele quem vai dirigir, é Ele que vai resolver. Amém? Nas pequenas e nas grandes coisas. Por que eu estou falando nas pequenas e nas grandes coisas? Porque nós temos a mania, né, nós que somos cristãos, conhecemos a Deus e conhecemos a palavra e queremos obedecer, né, quando a gente vai tomar grandes decisões, fazer grandes coisas, a gente sempre consulta a Deus, não é verdade? Nessas horas não é difícil, nessas horas é fácil, você vai para Deus e fala: Senhor, o que eu faço aqui? Eu vou comprar uma casa nova. Senhor, eu vou comprar um carro. Senhor, eu vou fazer um negócio, né? Coisas grandes. Senhor, eu vou me casar, né? Coisas grandes. Aí você vai lá e fala: Senhor, é com essa pessoa mesmo que eu vou me casar? Senhor, é para eu comprar esse automóvel? Senhor, é para eu comprar esse imóvel? Senhor, é para eu entrar nessa sociedade? Coisas grandes a gente vai lá e pergunta: mas e as coisas pequenas? A gente deixa para lá porque a gente acha assim: coisa grande Deus resolve, as pequenas, né, chá comigo, eu posso. Você até pode resolver, mas é melhor você colocar nas mãos de Deus, porque nunca vai dar errado. Amém? Então começa a pedir a orientação de Deus nas coisas pequenas também. Eu até brinco aqui com o pessoal, já falei isso algumas vezes. Quando eu vou sair de casa e vou para algum lugar, por exemplo, eu vou para o centro, ou eu vou para um lugar que eu não conheço tão bem, mas eu já olhei ali no mapa, no Google e qualquer coisa assim, né? Eu oro e pergunto para Deus, eu falo: Deus, qual o caminho que o Senhor quer que eu siga? Tem um monte, né, de caminhos, né? Qual rota que o Senhor quer que eu siga? É uma coisa boba, que eu não precisava fazer. Eu vou para aquela que eu estou acostumado e ponto final. Mas quando você pergunta para Deus, Ele vai te responder, e pode ter certeza que Ele vai te guiar pelo caminho onde o trânsito está melhor, o caminho aonde você vai ter um livramento que você nem sabe. Por quê? Porque você está colocando Deus no meio dos seus negócios, grandes e pequenos. Amém? Senhor, eu vou, né? Em qual supermercado eu vou fazer compra hoje? Né? A hora que Ele vai te dar lá o supermercado que vai ter, né, o preço mais em conta, que vai ter promoção e você vai gastar menos. Só que tem gente que não acredita nisso, acha que é bobagem, né? Deixa de ser lerdo, deixa de ser retardado, Germano, que besteira é essa, né? E eu já ouvi alguns irmãos falar assim: você está incomodando Deus por causa dessa besteira? Você já ouviu isso? Para que você vai encher a paciência de Deus? Já tem tanta coisa para Ele resolver. Você não está enchendo a paciência de Deus, você está fazendo exatamente como Ele quer. Ele quer total dependência. Você não está enchendo a paciência. Deus, gente, Ele consegue responder o mundo inteiro de uma vez, se Ele quiser. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas hoje em dia. Sim ou não? Quase 8 bilhões. Você não vai estar incomodando Ele se você pedir uma orientação, se você...
Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, e Ele quer que você faça isso. Não fica com essa besteira, a fila está grande, vou incomodar a Deus. Não, não existe isso. Ele quer que você o incomode. Ele quer que você peça orientação, porque Ele é quem vai te orientar da melhor forma possível. Não é verdade? Né? Você pode vir até o pastor para pedir um conselho, né? Nós vamos te dar um conselho, orientados também pelo Senhor, pela palavra, né? Mas a resposta vem da boca de quem? Dele. Tem que ser, né? A Bíblia fala, né, num outro contexto, mas a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem da onde? Da boca de Deus. Não é verdade? Então, Deus, Ele tem a resposta para todas as coisas. Então, comece a buscar a orientação dEle nas coisas grandes, nas coisas pequenininhas. Até mesmo aonde você deve fazer as suas compras do mês. Ah, Senhor, eu preciso comprar um presente de Natal, aonde que eu vou? Aonde que eu vou achar esse presente mais barato, né, para economizar? Ele vai te mostrar. Amém? Tem que pedir, tem que orar, conversar com Ele. E Ele vai fazer essas coisas. Amém? Então não confie na força, na sua força ou na sua inteligência. Igual eu falei, sozinho você pode até conseguir, mas sozinho você vai gastar energia, você vai se cansar muitas vezes, você às vezes vai ficar exausto. Sendo que se você tivesse orado, se você tivesse pedido orientação a Deus, você ia fazer, rapidinho. Eu falei isso com os meninos aqui no sábado, e eu dei um exemplo para eles, né? A mensagem foi outra, mas cabe dentro disso aqui. Eu falei isso com os meninos no sábado, e dei o seguinte exemplo para eles, vocês vão entender. Suponhamos que você tem uma árvore muito grande, né? Pensa numa árvore com um tronco bem grosso, e você precisa cortar essa árvore, né? Eu até brinquei com eles, a gente não vai fazer isso porque nós temos consciência ecológica, né? Mas acontece, não acontece? Tem que cortar a árvore, né? Para poder fazer as casas, né? A gente usa madeira em muitas coisas, né, Ferreira? Né? Usa madeira em muitas coisas, então tem que, né? Aí a madeira de reflorestamento, algumas coisas assim, né? Mas suponhamos que você tem que cortar uma árvore bem grossona assim. E aí a pessoa te dá alguns instrumentos, né? Suponhamos que a pessoa te dá uma faca, te dá um machado e te dá uma motosserra, né? Se você for cortar essa árvore com uma faca, você vai ficar ali anos, né? E talvez não consiga cortar ela, porque ela é muito grossa, né? Se te der um machado, provavelmente você vai conseguir cortá-la, mas também vai demorar um bocadinho. E haja muque para isso, sim ou não? Agora, se você tiver uma motosserra, rapidinho você corta ela, né? E aí a comparação que eu fiz foi justamente essa. Quando eu estou resolvendo as coisas por minha própria conta, sozinho, com a força do meu braço, muitas coisas eu até consigo resolver, sim ou não? Tem coisas que eu consigo resolver sozinho. Mas, se eu coloco Deus nesse negócio, né, eu vou conseguir fazer com muito mais agilidade, com muito mais eficiência e muito mais rápido, né? Por quê? Porque com Deus é como se eu tivesse com a motosserra na mão. Sem Deus é como se eu tivesse com a faquinha lá. Tá. E aí eu quero que você pense nisso. Sem Deus, faquinha, 1 ano tentando cortar aquela árvore. Vou ficar cansado, vou calejar a minha mão, talvez até desista. Mas se eu não desistir, um dia eu consigo. Agora, se eu tiver com Deus, Ele me dá uma motosserra. E eu corto essa árvore em segundos, sem muito esforço, com total eficiência. O corte fica perfeito, retinho. É assim. E aí eu e você vamos ser bobos de não buscar a orientação de Deus e querer resolver tudo na força do nosso braço? Para quê, gente? Isso é besteira, é bobeira, é tolice. Amém? Então, sozinho você pode até conseguir, mas você vai se desgastar, cansar, ficar exausto. Mas com Ele fica fácil, porque é Ele que vai fazer por você. Amém? Ele é a nossa motosserra. Tranquilo, gente? Então, aqui no capítulo 17, para a gente poder terminar, ele faz a comparação. Ele fala assim, aquele homem, ou aquela pessoa que confia
nele mesmo e faz da carne o seu braço, o coração se aparta do Senhor, ele será como o quê? Né? Tem uma versão que diz que ele vai ser como a tamargueira no deserto. Talvez uma das versões, né, que você leu aí, deve ser isso, diferente da minha. Fala o quê? Vai ser como a tamargueira no deserto. Ou seja, você vai estar ali na sequidão. Não vai desenvolver, não vai dar fruto, não vai resolver. Vai ficar lá a vida toda. Se eu não tivesse buscado Deus, se eu não tivesse me firmado em Deus e tivesse insistido, não, eu sou inteligente, não, eu posso, eu vou conseguir me autocurar. Ou eu estava depressivo até hoje, ou eu já tinha me suicidado há muito tempo, porque era o que eu mais queria fazer naquela época. Vocês estão entendendo? Sequidão total. Agora, se você, ao contrário, né, você confia no Senhor e a sua esperança está nele, em todas as coisas que você faz. Senhor, eu confio no Senhor, eu ponho nas suas mãos, a minha esperança está em Ti. Esse negócio vai dar certo porque o Senhor está me guiando, o Senhor está me conduzindo, e eu estou orando, buscando a sua vontade. E aí o que ele fala? Que você será bendito e será como a árvore plantada junto a ribeiros, né? Ou a águas, que vai o quê? Que vai estender as suas raízes até lá embaixo, que vai dar o fruto no tempo certo, as suas folhas vão ser sempre verdinhas, você vai estar o quê? Vivo, não vai estar em sequidão, não vai estar em falta, mas vai estar em abundância. Por quê? Porque você e eu estaremos sendo conduzidos por Deus, amém? Então eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, tudo que você for fazer, todas as atitudes que você for tomar, pergunta para Deus, amém? Né? Senhor, com que roupa que eu vou à igreja? Ele vai te mostrar qual que é devida, porque às vezes a gente não tem muita noção, a gente vem com uma roupa, né, que não vai agradar a Deus, que vai chamar muita atenção das pessoas, vai fazer talvez o irmão tropeçar ou pecar, até nisso a gente precisa orientar. Não precisa, exemplo simples para você saber que em tudo eu preciso pedir a orientação de Deus, amém? Né? E é isso mesmo. Então assim, coisas simples. Para que isso, gente? Porque nós confiamos nele. A gente precisa saber anular, a gente agora está anulado, né? É ele, é só ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Olha só, você está anulado. Pode parecer estranho, né, falar isso, né? Mas esse anulado, eu quero que você entenda, é no nosso quê? Egoísmo. É isso. Você não está anulado para fazer a obra, você não está anulado para correr a carreira, você não está anulado para amar, para perdoar, para nada disso. Muito pelo contrário, nós estamos com o gás todo, porque a graça dele está sobre nós. Agora, para a nossa própria vontade, para o nosso egoísmo, para as coisas da carne ou as obras da carne, aí sim nós estamos anulados, porque a Bíblia fala que nós estamos o quê? Mortos para essas coisas. E o que morto faz, gente? Absolutamente nada. Morto ouve, morto fala, morto anda, morto dá opinião, nada. Morremos para tudo isso e vivemos para Deus, e o vivo sim opera, e nós vamos operar nas boas obras em nome de Jesus, amém? Então é só, vamos ficar de pé. Deus abençoe vocês.